Ave Lúcifer, salve Satanás, eu estou aqui a seu serviço. E é uma honra servir ao reino de Lúcifer. É uma honra lutar pela glória de Satã. E hoje vamos bater um papo sobre as crianças espirituais. Que raio de poder que tem essas crianças? Será que dentro do satanismo, do luciferianismo, é interessante invocarmos a presença desses espíritos? Ou evocarmos a presença desses espíritos? Será que dentro do satanismo nós devemos pedir a ajuda destes espíritos, como dizem, encantados das crianças? O que será que eles poderiam fazer por nós? Eu fiz uma cola, então provavelmente vocês vão me ouvir mexendo aqui na mesa, tá? Não tem vergonha não. Fiz uma cola mesmo, que senão eu esqueço as coisas para passar para vocês e é muito interessante. O que essas crianças, que em alguns lugares são chamados de herês, outros lugares a ibejada, outros lugares simplesmente crianças, outros lugares os encantados, o que essas crianças podem nos oferecer? Mas antes vamos responder uma outra pergunta. Satã, Satanás, o diabo, gosta de criança? Você teria coragem de fazer uma reza pro diabo com uma criança perto? Vamos lá pela simbologia dele. Satã é o grande instrutor da humanidade. É ele que nos ensina a viver. Para ele, todos somos crianças. Quando você lida com o ser eterno, ele é eterno. Por mais velho que você seja, para ele, você é apenas uma criança. Eu tenho 80 anos, para ele, que é eterno, você é só uma criança. Se ele gosta de você, ele gosta da criança. Você pode fazer tua reza para Satã, você pode... Na verdade, gente, Satã merece o mesmo que o outro lado merece. Satã merece que existam igrejas louvando o nome dele, pedindo para ele, agradecendo ele, cantando para ele, porque ele não gosta de murmúrio e lamentações. Então a igreja dele tinha que ser uma igreja festiva, alegre, onde as pessoas vão, às vezes até com problema, óbvio, porém vão para lá para sair fortalecido para resolver o problema dele. O que Satã merece é o que o outro tem, mas pelo mérito, isso daí tudo, toda essa honra que é dada ao adversário deveria ser dada a Satã. Mas vamos lá, o que as nossas crianças espirituais, vou colocar assim, crianças espirituais, o que eles podem fazer dentro do campo da magia? As crianças, elas podem fazer tudo. Elas abrem caminho, elas fazem trabalho na área de saúde, elas dão aprendizado oportuno baseado em alguma necessidade sua. Enfim, quando nós falamos em crianças espirituais, nós estamos falando em esperança de vitória. Além da proteção espiritual, acho que foi o Tranca, o Marabô, que um dia falou, acho que foi seu Marabô, que ele falou assim, quando vai ser feito um trabalho de desobsessão, Exu, Pombagira, vai na força, as crianças vão brincando de ciranda, meu. E envolve o obsessor de tal jeito que ele é iluminado imediatamente. Então, olha que presença maravilhosa. Não há tristeza, não há dor que sobreviva à presença das crianças espirituais. Não há presença e não há dor, porque do jeitinho deles, eles simplesmente resolvem o que tem que resolver. Então, se você precisa de uma proteção espiritual, não tenha medo de pedir a uma criança espiritual. Eles ajudam, eles gostam de ajudar. É criança. Você já viu na cozinha, você está fazendo alguma coisa, qualquer tarefinha que você der para uma criança, para ela,
meu pai, é uma coisa maravilhosa, por quê? Porque elas gostam de ajudar, faz parte do espírito da criança ajudar. E se sentir feliz por isso. Então, esses espíritos, eles mantêm essa inocência, mantêm esse afeto, esse amor em ajudar, só que dotados de altíssimo poder espiritual. Altíssimo poder espiritual. Então eles vão sugestionar, eles vão induzir a pessoa a fazer de acordo com aquilo que tem que ser feito ou daquilo que tem que ser mandado. Por quê? Porque magia também se faz com eles. Então, você também vai direcionar através da magia aquilo que você deseja que aconteça. Onde está o desequilíbrio nisso daí tudo? Pô, mas pode dar errado uma magia com uma criança? Sim. Por quê? Porque se você não estiver certo daquilo que você quer, e se você fez uma magia utilizando uma criança espiritual, e sem estar certo, e de repente no meio do caminho você desistiu, vai dar ruim. Por quê? Porque ela não desiste. Se ela saiu para fazer, ela simplesmente vai fazer. A criança vai fazer. Porque tem persistência. Vamos lá. Olha a simbologia. Já viu uma criança querendo alguma coisa? Faz birra, se joga, chora, sai rolando no chão, fica puxando a roupa. Persiste até conseguir. Assim é a criança espiritual. Então, se for para utilizá-las dentro do campo da magia, você precisa ter consciência de que comecei, preciso terminar. Outra coisa que as pessoas se dão muito mal, é muito interessante, porque a gente vê pessoas que, né, nós somos satanistas, nós trabalhamos com o Vodum, e o nosso Vodum, embora toda a carga, toda a origem, toda a raiz seja africana, nós trabalhamos com a divindade superior de Satã, dentro do Vodum. Então, nós trabalhamos com o Barão Samedi, que é uma energia muito forte de cemitério. Nós trabalhamos com o Papa Legba, uma energia muito forte de cruzeiro, de encruzilhada. Com Mamã Brigitte, com Exu, com Pombagira, você invoca o demônio, você faz o que tiver que fazer. Vai numa gira de criança e o povo tudo se cagando de medo. Mas até agora você estava invocando aqui a presença, porra, fortíssima, de calunga, meu. E, não, tem medo da criança. Vai entender isso. Isso é uma coisa que eu ainda não entendi. Outra coisa que pode dar muito errado, muito errado, muito errado, se você não é uma pessoa de palavra. Porra, agora joguei na sua cara, hein? Por quê? Porque se você der uma palavra para criança, eu vou te comprar uma balinha, eu vou te comprar uma balinha de coco, eu vou te comprar uma balinha sete belo, eu vou te comprar uma chupeta rosa, eu vou te comprar uma chupeta azul. Se você não fizer, não faça isso. Só fale para uma criança aquilo que você vai cumprir. Por quê? Porque senão você não vai conseguir lidar com as consequências dessa promessa não cumprida. Então, primeiro, vou usar uma criança dentro de uma magia. Preciso saber que eu não posso desistir no meio do caminho, porque ela tem uma vontade férrea e ela só vai parar quando a ordem for cumprida. Pronto. Eu não posso fazer promessas que eu não vá cumprir. Ponto. Se você compreender isso daí, o resto flui. O resto vai fluir. Por quê? Porque as forças espirituais que estão no comando, seja o comando da sua casa de Umbanda, de Quimbanda, quem é o comando da sua casa, de Vodum, o comando mesmo vai organizar e vai controlar para que também não saia, porque seria uma... Você imagina várias crianças no intervalo da aula, aquela bagunça. Se não tem o controle, se não tem o controle de uma alma que detém essa autoridade para controlar, viraria bagunça também. Mas não é o caso.
Onde tem criança, tem alguém controlando, tem alguém do comando controlando. Então, não precisa ficar no desespero. Não precisa ficar preocupado em invocá-los, em chamá-los, em oferendá-los. Dar aí o docinho para eles. Na verdade, é muito importante que se faça isso. Para equilibrar. Ah, vou chamar Exu, chamar Pombagira, chamar... Tá, mas equilibra essa balança. A força de Exu e a pureza das crianças. Não tem problema algum em fazer isso. Muito pelo contrário. As pessoas falam, Exu detesta trabalhar com criança, Exu detesta. Não existe uma mentira pior. Não existe uma mentira pior. Outra coisa é que as crianças são perfeitas em ser reveladoras. Elas gostam do segredo e elas gostam ainda mais de revelar o segredo na frente de todo mundo e ainda sair como se nada tivesse acontecido. Elas se safam das malandragens delas numa tranquilidade. Para elas é um jogo, é uma brincadeira. E pela palavra de uma criança, elas quebram maldição, magia, tristeza, depressão, o que for, através da palavra, elas superam a força. Então, não existe obstáculo que uma criança não consiga quebrar ou desviar. É impressionante. É impressionante o que essas almas benditas dessas crianças conseguem fazer dentro do campo da magia. Então, é de bom tom, pelo menos para que se traga o equilíbrio mágico, que vocês oferendem a essas crianças. Não só em época de Cosme e Damião, não. Não é só uma vez no ano, não. Faça com que essas crianças estejam sempre cuidadas, porque elas vão estar dentro da sua casa dando proteção. É uma aliança, é um pacto entre vocês. Elas vão estar trabalhando junto com as suas outras entidades. Então, faz para eles uma aguinha. Eles gostam de oferendinha de docinho, de refrigerantinho, mas faz também uma água com arruda. Faz um banho de arruda com mel em você, pedindo o axé das crianças, pedindo para que elas limpem maldade, limpem o que tiver que limpar, para que você de repente possa restaurar em você a sua persistência. Eu estou cansadinho, então não sei o que. Faça um banho e ofereça para as crianças, para que ela dê a você essa coragem de novo, porque criança está aqui chorando, de repente você mudou a atenção para alguma coisa, já para de chorar e já dá atenção para outra coisa. Não é assim? É isso que ela vai fazer com você. Você está no foco de uma coisa que está te deixando para baixo, está te deixando triste. A criança ela vai mudar o seu foco. Ó. E ela vai virar esse jogo de uma maneira tão sábia que você não vai nem perceber. Quando você vê, vai ser igual aquela criança que estava chorando, birrenta por causa de alguma coisa. Foi dado outra coisa e a atenção mudou. Ela simplesmente vai mudar a sua atenção e você não vai nem perceber que isso aconteceu. Então não pensem que trabalhar com as crianças é sinônimo de fraqueza. É porque quer fazer o bem, é o trabalho da luz. Somos luz, somos portadores da luz, porque a luz de Lúcifer habita em nós. Assim como a luz de Lúcifer habita nessas crianças. Então, não pensem que são seres menores. Não pensem, porque se essas crianças estiverem trabalhando para testar o limite de alguém, essa pessoa vai conhecer o verdadeiro limite. Então, não desafiem. Pelo contrário, cuidem, zelem. Porque quando elas estão trabalhando dentro do campo positivo para você, prosperidade, recursos materiais, recursos de energias físicas, energias espirituais, elas são a bênção. Se vocês pegarem aquela imagem que tem, acho que nos Estados Unidos, né? Uma imagem enorme de Bafomé com duas crianças, e as duas crianças atentas, como se estivessem ouvindo ele ou aprendendo dele.
É basicamente isso o campo espiritual com as crianças. E é assim que o diabo nos vê, como crianças sendo instruídas. Então, percam a inocência de achar que criança não tem valor no campo da magia, que essas crianças são só para vir festejar, comer bolo e fazer bagunça e sujeira no terreiro, porque essas crianças são seres mágicos. Quando estão trabalhando no positivo, meu pai é maravilhoso. Quando estão trabalhando no negativo, meu pai é horrendo. Porque tudo que eles fazem muito bem. Tudo que eles fazem com paixão. Então, se uma criança, um espírito de criança fosse usado dentro do campo da magia negativa, vocês já perceberam que eu costumo falar do campo da magia positiva. Por quê? Para que a gente aprenda a parar de acender velas só para foder os outros. Ah, larga os outros para lá. Faça por você. Reze por você. Olha o Rosário das Almas. Rosário da Vitória. Reze por você. Eu sou um portador de luz. Eu sou filho do diabo. Porque quando o nosso foco é sempre o outro, ou para levantar o outro, ou para derrubar o outro, a gente esquece o principal, que somos nós. E somos nós. E é sobre nós que prestaremos conta. Quando esses dias Tranca-Ruas falou assim, quando você for para o outro lado, você vai se deparar com eles. Todos, com as divindades. E eles vão perguntar uma coisa para você. Quem é você? E não existe pergunta pior do outro lado do que você não saber responder para eles quem é você. Daí o Tranca-Ruas falou assim, não sabe? Não, encarna de novo, encarna de novo, encarna de novo. Até a hora que voltar para lá e falar assim, eu sou tal. Eu sou o demônio tal. Eu sou o servo de Satã. Eu sou o servo de Lúcifer. Eu sou isso, eu sou aquilo. É o jeito de você vencer o ciclo encarnatório. Mas para isso você tem que olhar para você e para dentro. Saravá? Hoje não teve jeito de reduzir, porque para falar das crianças ainda teria muita coisa. Mas acredito que eu tenha honrado eles, lembrado e falado com muito carinho deles, porque são seres mágicos, poderosos. Precisa de um emprego? Peça uma criança. Prometa algo que você vá cumprir. Anota num papel. Eu pedi isso e eu prometi isso, porque no dia que você receber, você já entregue. Ah, daqui uma semana. Entrega, então prometa algo que você possa e vá cumprir. Mas faça o teste. Tudo é teste. Satanismo é ciência. E ciência se faz provando, testando. Faça o teste. Chame as crianças para te ajudar. O que você precisa? Faça a sua oração, acenda a sua velhinha, faça o seu pedido e boa sorte. Sorte, caso você não tenha palavra de cumprir sua promessa. Porque daí você vai precisar de sorte. Mas de resto, aproveite a magia. Axé, meu povo. Saravá.